Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto aqui muito importante a respeito do meu cultivo de orquídeas na cerâmica, justamente para poder responder alguns questionamentos que alguns dos meus seguidores me fizeram nos últimos dias. Como eu estou sempre falando, o cultivo de orquídeas na cerâmica é um cultivo que dá muito certo, os resultados são fantásticos e também aí eu já tenho muitos vídeos aí no canal onde eu mostro os resultados. E também, pessoal, o mais importante, é um cultivo barato, é um cultivo simples, é um cultivo que qualquer pessoa pode ter, independente do clima da região onde você mora. Então, é um cultivo que dá muito certo, eu sou suspeito para falar, mas é justamente por isso que eu não falo desse assunto sem eu mostrar resultados. Então, se você quiser entender direitinho sobre esse assunto, ver resultados, então fique comigo neste vídeo que você terá todas as suas dúvidas sanadas, ou se ainda assim não conseguir sanar, pode deixar lá nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês. Então, pessoal, como eu sempre estou falando, o cultivo de orquídeas na cerâmica é um cultivo maravilhoso, mas eu gosto de falar sobre esse assunto mostrando, porque não adianta eu chegar aqui e falar que o cultivo dá certo, que o cultivo é isso, que o cultivo é aquilo, sem eu mostrar resultados. Então eu gosto de mostrar resultados para que a pessoa se sinta incentivada a pelo menos tentar. Porque se eu chego aqui e eu falo e não mostro, a pessoa pode até se dar o trabalho de nem tentar. O que eu entendo, porque eu também gosto de ouvir sobre um assunto e a pessoa me mostrando, me provando com resultados. Então eu acho que é a maneira correta de a gente abordar sobre determinado assunto. Então, pessoal, o cultivo na cerâmica é um cultivo barato, é um cultivo simples e é um cultivo que qualquer pessoa pode ter. Então, por isso que eu aderi a esta forma de cultivo, justamente pelo baixo custo. E aqui na minha região, é uma região muito difícil para poder estar encontrando insumos para cultivar orquídeas, então eu acabei testando essa técnica na cerâmica. Já tem muito tempo, mas só agora eu consegui mudar todas as minhas orquídeas para cerâmica e também para o cimento. Mas hoje eu não vou falar aqui a respeito dos discos de cimento, eu vou aqui focar apenas na cerâmica. E aí, ao longo desses últimos dias, alguns seguidores me perguntaram: Zenivaldo, mas eu posso estar cultivando diferentes espécies de orquídeas na cerâmica? Pode sim. Agora a gente precisa deixar um assunto aqui bem claro. A gente precisa compreender a forma de vegetar de uma orquídea epífita e a forma de vegetar de uma orquídea terrestre. Eu não vou entrar aqui no mérito das orquídeas terrestres, porque o próprio nome já diz. Significa que elas vegetam na terra. Então, se elas vegetam na terra, então já vamos descartar a possibilidade de cultivar uma orquídea terrestre na cerâmica. Vamos deixar isso aí, digamos assim, em stand-by, para a gente tratar em um outro vídeo. Mas eu vou tratar aqui das orquídeas epífitas e também eu vou aqui adentrar no grupo das orquídeas rupícolas, que todas, digamos assim, mais ou menos têm a mesma forma de vegetar. Inclusive, algumas orquídeas epífitas podem ser rupícolas e algumas orquídeas rupícolas podem ser epífitas, como é o caso da Cattleya metistoglossa. A Cattleya metistoglossa ela pode ser tanto epífita quanto rupícola. Uma outra orquídea aqui que é rupícola, em sua maioria, que são as encíclias de croma, mas elas podem também vegetar de forma epífita. Zenivaldo, mas o que são plantas epífitas? Então, plantas epífitas são plantas que vegetam em cima de outras plantas, grosseiramente falando.
Então, são plantas hospedeiras. Então, são plantas que necessitam de um suporte para que elas adquiram luminosidade, adquiram umidade ambiente e nutrientes ali do meio para poder elas se desenvolverem. Então, lá no interior de uma floresta, as orquídeas elas procuram a copa das árvores para poder elas absorver luminosidade e encontrar um ambiente adequado para que elas possam se desenvolver, que forneça umidade ambiente e também nutrientes para que ela possa se desenvolver. As orquídeas, pessoal, são plantas de crescimento muito lento e também são plantas que não precisam de muito para se desenvolver. Então, tanto é que, para a gente, do nosso ponto de vista, se a gente chegar num hábitat de orquídea, a gente acha que aquele local ali é um local inóspito, do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista da orquídea, não é um local inóspito, porque é o local adequado para ela se desenvolver. Só que ela não precisa de muito, então elas se nutrem daquele pouco que o meio oferece ali para ela. Então, pessoal, as orquídeas, como eu já falei, são plantas hospedeiras, diferentemente de uma planta terrestre. Então, a principal função do sistema radicular das orquídeas epífitas, das plantas epífitas, é justamente fixação. Então, como elas são plantas hospedeiras, elas precisam, digamos assim, de um hóspede para poder elas se fixarem. Uma das principais funções do sistema radicular da orquídea é fixação. As plantas terrestres, a principal função é a absorção de água e sais minerais. No caso das plantas epífitas, além da absorção de água e sais minerais, elas têm também a função de fixação. Então elas se fixam para poder elas absorverem água do ambiente e os nutrientes ali naquele meio, né, por meio de gases, por meio também da decomposição de alguns materiais vegetais, e tudo isso vai fornecendo os nutrientes que a orquídea precisa para se desenvolver. Mas agora, pessoal, eu vou mostrar aqui alguns resultados justamente para responder os questionamentos que alguns seguidores me fizeram. Eles me perguntaram se pode estar cultivando diferentes gêneros de orquídeas. E a resposta é sim, e tanto é que eu trouxe aqui diferentes espécies e também diferentes gêneros para que vocês compreendam que dá para a gente estar cultivando. E inclusive orquídeas de pequeno porte, micro-orquídeas e mini-orquídeas, dá para a gente cultivar na cerâmica muito bem. Desde orquídeas de grande porte até orquídeas de pequeno porte, bem como orquídeas de raízes grossas e orquídeas de raízes finas. E eu vou começar aqui, pessoal, com uma micro-orquídea que é muito linda. Ela tem as flores bem pequenas, mas ela desce assim em forma de cortina. E ela está aqui, tá vendo? Plantada na cerâmica. Essa daqui é uma Notilha Barqueri. É uma micro-orquídea muito linda e perfumada. E eu fixei ela aqui nessa plaquinha de cerâmica. Tá vendo? Ela tá com as folhas assim meio sujinhas, pessoal. Aqui é porque fica lá no quintal e suja. E às vezes também cai alguns galinhos aí, furam um pouco as folhas, mas isso aqui não é problema nenhum. Essas folhas amarelas aqui também são as folhas primeiras, né? Então isso aqui é normal amarelar e cair, porque aqui os nutrientes eles vão migrando de uma região para outra, e aí a orquídea ela vai descartando. Então ela vai envelhecendo e ela vai descartando. A Notilha Barqueri, pessoal, é uma micro-orquídea de raízes muito finas, tá vendo? Finíssimas mesmo. Mas você vê que ela gosta muito da cerâmica, tá vendo? Olha só como elas se fixam, olha só como elas estão. Elas já enraizaram aí na cerâmica
e elas já passaram da cerâmica. E olha só as coifas aí, todas saudáveis, tá vendo, pessoal? Olha só aqui, ó, gigantescas e muito bem saudáveis essas coifas. Inclusive, ela também consegue se fixar do outro lado também, tá vendo, pessoal? Olha só aqui a quantidade de raízes que estão se fixando aí, tá vendo? Mesmo na parte lisa, elas conseguem se fixar sem problema nenhum. Olha só aqui as folhas dessa orquídea, tá vendo? Ela tá muito bem saudável, tá se desenvolvendo muito bem. E o que eu coloquei aqui foi apenas um pouquinho de esfagno. Então aqui, muitas pessoas podem pensar, nossa, mas a orquídea, as micro-orquídeas, elas precisam de um substrato mais úmido. Necessariamente não, desde que a gente dê umidade ambiente para elas se desenvolverem, entendeu? E aí o resto, ela se encarrega de se adaptar aí à cerâmica. Vou mostrar outra aqui também. Essa daqui é uma Rodriguesia venusta. Inclusive, ela veio aqui com uma haste retardatária, tá vendo? Ela já floresceu, como eu já mostrei em outros vídeos. Inclusive tá com algumas cochonilhas aqui, eu preciso fazer a manutenção. Então, tá vindo broto novo aqui também. E essa daqui é uma orquídea que ela gosta muito de raízes assim bagunçadas. Elas gostam mesmo de raízes aéreas, mas na cerâmica essa daqui não tá nem tão enraizada. Tem outras lá bem enraizadas aqui grudando na cerâmica, mas tem algumas raízes aqui. A gente consegue ver algumas raízes aí se fixando. Dá pra gente cultivar também. Aqui eu tenho outra. É uma orquídea de pequeno a médio porte, tá vendo? Olha só, ela tá pequena assim, mas ela é uma orquídea de médio porte. Aqui é um oncídio barbato. Ele é muito lindo, pessoal. Olha só que delicadeza. Também é possível cultivar na cerâmica. Tá vendo? Ele está aqui fixado na plaquinha de cerâmica. Já tá enraizando muito bem aí, tá vendo? Olha só as raízes se fixando. Olha só aqui, tá vendo? Olha aqui as raízes como se fixam. Então, eu utilizei aqui apenas um pouco de esfagno e a placa de cerâmica para poder fixar essa orquídea. Tenho aqui outra espécie também. Todas essas duas aqui que eu mostrei, essa outra anterior e essa. Do mesmo gênero, são orquídeas do gênero Oncidium, porém essa daqui já é de outra espécie. Aqui é um Oncidio flexuoso. Olha só aqui o enraizamento dessa orquídea, tá vendo, pessoal? Olha só para essas raízes aqui. Então, é um cultivo também que dá muito certo para esse tipo de orquídea. E olha só aqui o broto novo, olha só que viço está ele. Também com apenas um pouco de esfagno e a cerâmica. Outra orquídea aqui também do mesmo gênero, do gênero Oncidium. Aqui é um Oncidio ceboleto. Olha só, inclusive tá vindo a haste floral aqui, duas hastes florais. Olha aqui uma e olha aqui a outra. Duas hastes florais. É porque ela deu uma virada assim, porque ela tá muito viçosa, mas na verdade as folhas dela são assim, ó, pra cima. Por isso que ele chama Oncidio ceboletum, porque ele se parece muito com uma cebola. Mas olha aqui, pessoal, o enraizamento aqui na cerâmica, tá vendo? Tudo isso aqui, esses fiozinhos aí que vocês estão vendo, são raízes. Olha isso aqui, ó. Olha para isso aqui de enraizamento. Então você vê aqui que eu já mostrei diferentes espécies de orquídeas, todas muito bem enraizadas. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? As raízes se bifurcam como nunca vi. Olha só, também com um pouco de esfagno aqui, só para reter a umidade. Uma catleia aqui, que inclusive eu já mostrei em vídeos anteriores, mas trouxe ela aqui só para complementar aqui
o nosso bate-papo. Também muito bem enraizado aí, com um pouco de esfagno e na cerâmica. E inclusive florida aí, como vocês estão vendo. Olha só aqui que espetáculo, é uma Cattleya forbesi e se deu muito bem aqui na cerâmica. Pelo vegetal vocês já conseguem ver, né? Foi uma orquídea que eu replantei não tem muito tempo, não tem nem 8 meses ainda que ela está fixada aqui e ela já está indo para a segunda floração. E para finalizar, eu vou mostrar outra aqui. Só que dessa vez é uma Phalaenopsis. Olha só aqui a saúde dessa Phalaenopsis. Olha só aqui a suculência dessa folha. Tá vendo o brilho? Muito bem hidratada. Olha só. E olha aqui a floração. Já tem um bom tempo que essa Phalaenopsis está florida. E apesar dessa Phalaenopsis, pessoal, estar na chuva, às vezes quando eu rego também ela molha, mas mesmo assim ela ainda está aqui bem bonita ainda. Já tem aqui bastante tempo, já tem bem uns 2 meses que ela está florida e ela ainda está aqui muito bonita. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver, porque muitas pessoas podem pensar assim, ah, Zenivaldo, mas e a floração dura? A orquídea não fica uma orquídea fraca? Não. Vocês podem ver que está muito saudável. O que determina se uma orquídea está saudável ou não é enraizamento, como eu sempre estou falando, e também a durabilidade da floração. Então, como eu estou dizendo, inclusive eu já mostrei aqui em outros vídeos anteriores a floração dessa orquídea, ela ainda está aqui, belíssima. Então isso significa que a orquídea está bem nutrida. E apesar do tempo de floração, mas a orquídea está aqui muito bem, tá vendo? Está aqui muito bela, muito bem hidratada. E não sei quanto tempo ela ainda vai demorar aqui, porque como a gente sabe, né, e eu sempre estou falando também, floração consome muita energia e se ela tivesse uma orquídea aqui debilitada, essa floração já tinha terminado e a orquídea também é bem capaz de até já ter definhado, porque a gente também não pode deixar uma floração por muito tempo se a orquídea não está bem nutrida. Então, pessoal, como vocês puderam ver, eu mostrei aqui diferentes espécies, diferentes gêneros de orquídeas. Então, respondendo às perguntas que me fizeram, a gente pode estar cultivando diferentes espécies de orquídeas na cerâmica, desde que elas sejam epífitas ou rupícolas. Então, tudo isso aqui que eu falei serve também para as orquídeas rupícolas, porque a forma de vegetar delas, das orquídeas rupícolas, é bem parecida com as orquídeas epífitas. Então, se você tem o interesse em cultivar na cerâmica, faça o teste, plante uma ou duas, e aí à medida que você vê o desenvolvimento das suas orquídeas, aí você vai ampliando o seu cultivo. É assim que a gente deve fazer, sempre observando. E outra pergunta também, e o clima? Para vocês terem noção, eu moro aqui no semiárido e eu cultivo muito bem mesmo com a escassez de água. Eu não tenho aqui água em abundância. Eu rego as minhas orquídeas com caneca, como eu já mostrei, e mesmo assim o meu cultivo é muito bom. Então, em regiões úmidas ou com água em abundância, o cultivo é ainda melhor do que o meu. Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum dos nossos conteúdos. Deixa lá suas sugestões. Se tiver dúvida também, podem deixar nos comentários que eu vou respondendo cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.